Oi, pessoal! Vocês estão curtindo o meu canal? Então, a ideia aqui é a gente falar de temas variados, né? Como eu já falei para vocês, mini palestrinhas circulando aí pelo Brasil afora, só que agora não presencial, agora via internet. E hoje o tema é um tema bem bacana e eu chamei uma pessoa muito divertida pra gente discutir esse tema, né? Pra falar sobre esse tema, eu vou falar bem abertamente. E sabe quem é? Fábio Porchat. Oi, Fábio, como você está? E aí, tô em casa, tô no quarto, tô na cama. Que tem Tá coisa na melhor que dar cama? entrevista na cama? É, na cama com o Porchat, é isso? É isso. Adoro! Fábio, muito obrigada por você ter topado gravar com a gente aqui pro meu canal, que está começando agora. E a ideia do canal é eu fazer pequenas palestrinhas que eu faço sempre, né, pelo Brasil afora, e agora a gente está fazendo tudo online. Então a ideia Boa. daqui, né, é a gente trabalhar alguns temas. E o tema da vez agora, com esse super quadro com você, é impotência. Que você que me sugeriu, né? Exatamente. Foi um amigo meu que sugeriu. Foi um amigo seu que sugeriu? É. Então vamos lá, vamos falar de impotência, né? Que os sexólogos falam disfunção erétil e eu gosto de falar dificuldade de ereção. E você me sugeriu por conta de uma história muito bacana que é o seu personagem Alê. E eu queria que você me contasse dele, como é que é a história dele, enfim, contasse tudo. Exatamente, eu fui fazer uma série chamada Homens, já tem 2 temporadas disponíveis no Comedy Central e na Amazon Prime. E aí é uma série sobre homens discutindo masculinidade, feminismo, o que está acontecendo no dia de hoje, como os homens estão se colocando e vivendo com todas essas mudanças. E o meu personagem, o Alexandre, ele tá broxa. E depois de um ano tentando, ele vai ao médico finalmente, e o médico fala: olha, você não tem nenhum problema físico, o seu problema é psicológico. Você precisa tratar disso. E aí ele começa a entender o que é esse problema psicológico dele, não só das pressões do que agora virou a necessidade de ter que transar para se provar, mas a sensação de que o homem precisa a todo momento se colocar à prova, precisa ser o pausudo, o comedor, o cara que tem que comer todo mundo o tempo todo. E eu coloco até isso nas frases que o personagem fala. Assim, não, mas eu tenho vontade de comer todo mundo. Aí a mulher fala, mas todo mundo é muita gente, né? Ele fala, não, mas não é todo mundo, é porque se tem uma mulher querendo me dar, eu tenho que comer. Mas por que tem que comer? Que competição é essa? Com quem que você está competindo? Enfim, então são várias questões que estão por trás desse personagem que eu queria colocar e acho que consegui fazer a discussão acontecer, porque não tinha em nenhum momento uma discussão séria sobre impotência, porque sempre que fala de brocha, é sempre o cara, eu tô broxa, ai meu Deus, não como ninguém. É sempre ele meio rindo, e nunca um drama sério. E é muito curioso como para as mulheres, quando eu contei eu estava escrevendo o personagem, eu falei disso, porque o drama dele é ele ser impotente. E muitas mulheres falam, mas isso não é um drama real, isso não é um problema, né? E eu falei, não, você não está entendendo, para o homem é só esse o problema. Para o homem, se ele não consegue uma ereção, não tem por que viver. Que bacana, Fábio, porque trazer esse assunto desse jeito que você está dizendo, né, tira de um submundo, que as questões sexuais são muito doloridas, né, as pessoas sofrem muito com qualquer dificuldade sexual, e a dificuldade de ereção é a das principais dificuldades, né, do universo masculino, e tem até pesquisas que falam que 50% da população mundial vai, em algum momento da vida, ter uma dificuldade de ereção. E isso não é nenhum grande problema, assim, se a gente for olhar pelo lado que tem tratamento, né? Como foi a passagem aí do seu personagem, né? Então, descarta as questões físicas, vai no médico, né, urologista ou num clínico geral, pode até ser, para começar a história, descarta as questões físicas, porque as principais causas são emocionais. E aí eu queria te perguntar, se o seu personagem fosse lá no meu consultório, né? Então se eu estivesse aqui na frente do Alê, como é que seria? Me conta, Alê, qual é a sua queixa? Olha, o Alexandre ia ficar muito constrangido. Eu acho que todo homem, o homem já de um modo geral não gosta de muito a médico. Médico que envolve a questão
sexual, então, tem um incômodo de não saber falar, de não querer dizer que a honra dele não está comprometida. Tem uma coisa muito antiga, muito arcaica no pensamento do homem em relação ao sexo, de não poder falhar. Eu até falo isso, não, sério, homem só conta vantagem, homem não conta derrota. Nenhum homem fala pro outro brochei. No máximo, muito ele difícil. fala assim, ontem bebi muito, tava muito bêbado e aí brochei. Aí meio que tudo bem, porque tem essa desculpa. Agora, nenhum homem se abre com o outro, claro, eu tô falando aqui de um modo geral, né? Para dizer não tô conseguindo. Porque os homens não sabem lidar muito. Quando o homem senta na frente do outro é para dizer comi tanta, gozei tantas vezes. E eu reparei isso assim com algumas pessoas que eu vi jovens de 16 anos tomando Viagra. Sim. Eu vou no puteiro e vou tomar Viagra. Eu penso, meu cara é um moleque de 16 anos. Ele tá indo num puteiro que é um lugar onde ele supostamente não precisa se provar para ninguém. É uma coisa dele com ele mesmo. E ele tá tomando Viagra. E aí um cara ainda falou para mim, não, eu tomo um Viagra e ainda tomo um remédio para não gozar. Nossa! Para poder transar sempre. Eu falei, mas daí qual o sentido? Qual o objetivo? O objetivo é essa luta louca de ter que transar, ter que transar, ter que transar. E eu acho que o Alexandre, se fosse no seu consultório, ele ia estar no desespero final, onde não havia mais solução para ter que se abrir dessa forma. Ele já ia ter tentado de tudo, já ia ter tentado comer ostra, catuaba, amendoim, já ia ter tomado todos esses Cialis, Viagras, Levitras da vida, e não, a coisa não ia estar funcionando. Ele já ia ter feito todas as pesquisas e ele ia ter chegado para você e falado, salva minha vida, me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo na minha cabeça, porque a investigação, porque a gente quer a solução rápida, a gente quer assim, me faz ficar de pau duro amanhã. Sim, você está coberto de razão. Você, né, nessa fala sua aí tem um monte de coisas que é importante que as pessoas saibam, super importante. Primeira coisa, a ida para um consultório de um psicólogo, de uma psicóloga, de um sexólogo, sexóloga, é a última opção mesmo do paciente. Ele tenta de um tudo, vai ao médico, sim, mas tenta tomar remédio de forma recreativa, tenta, e por último, tem pesquisas que dizem que o homem vai buscar tratamento só depois de o tratamento psicológico, após 3 a 5 anos em que ele percebe essa dificuldade. Então, assim, é um tema muito tabu, é muito dolorido e é muito difícil sentar na frente de uma pessoa e contar dessas profundezas. Mas aí, qual que é a boa notícia? Quando a pessoa que está enfrentando essa dificuldade de ereção consegue sentar na frente de um profissional e se abrir, aí a gente começa a trabalhar, né? Quais são as questões que podem estar em jogo? Porque as dificuldades de ereção, quando elas são causadas por algo emocional, em geral elas têm a ver com a dificuldade de desempenho, em que sentido? Ansiedade. Então, se o homem fica muito ansioso, que quer mostrar uma performance muito bacana, ou se ele fica muito com medo daquela transa, ou se ele falhou, como, né, às vezes a pessoa bebe e a bebida amortece os sentidos e faz com que o pênis fique flácido mesmo. Então, às vezes ele bebeu e perdeu a ereção numa transa, para a próxima ele já vai preocupado. Será que eu vou perder de novo? E esse será, e isso pode gerar uma bola de neve. E quando o homem perde mais de uma vez, mais algumas vezes, e não busca o tratamento, aí o problema às vezes cresce e acompanha por muitos anos. Só que tem tratamento para todos os casos de dificuldade de ereção, que começam com o quê, né? Gente, olhando, se for uma coisa física, as questões físicas, em geral, são com os homens mais velhos, né? São com os homens que já têm um envelhecimento, que tiveram, por exemplo, um problema na próstata muito grande, que tiveram que fazer uma cirurgia mais radical nessa área, ou quem tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença que lesiona os tecidos, né? Como uma diabetes não tratada, que às vezes a pessoa não se trata. Então, não é que o diabético vai perder a ereção, mas o diabético que não se trata pode apresentar uma dificuldade de ereção em algum momento da vida. Então, tudo tem tratamento, né? Para as questões físicas, surgiram as medicações. E como você falou, não é para um rapaz de 16 anos, ele não vai ter questões físicas tão graves, né? Do processo de envelhecimento.
Então, vai ser raríssimo, né? Em geral, não há dificuldade que precise de algo para o corpo do jovem para favorecer a ereção. Porque o jovem vai ter que trabalhar a cabeça. E o que o jovem mais tem é ansiedade, né? Então, as questões do mundo jovem estão voltadas à ansiedade. E usar uma pílula, qualquer que seja, para com a finalidade de dar uma turbinada no sexo, isso pode não ser legal, porque ela pode virar uma muleta. Então, às vezes, o cara fala, eu tô sem coragem, não sei o quê, vou tomar. Tudo bem, eventualmente, numa primeira transa, fazer isso, mas com a consciência que aquilo ali foi só para dar um suporte, para ele ficar mais confiante nessas primeiras vezes, e que não necessariamente o corpo dele só reage com o uso da pílula. Para o jovem, muito jovem assim, adolescente, não. Mas para o adulto jovem, às vezes no tratamento, começa-se usando aí, quando ele está com uma dificuldade, mesmo que seja emocional, de ter ereção, a gente encaminha para ele ir num médico para começar a tomar uma medicação ou outra só para fortalecer um pouquinho essa confiança dele inicial e depois a gente vai tirando um remédio. E quem tem dificuldades mais graves, aí os casos vão aumentando até chegar na prótese, né? Que é uma coisa super radical, mas é para uma pessoa bem mais velha que apresentar uma dificuldade orgânica que não deu certo com as medicações. Enfim, tem todo um olhar que a pessoa precisa ter com cautela e buscar os especialistas. Eu costumo falar que no sexo a gente tem que buscar 2 especialistas, né? Um para cuidar da cabeça, porque o ser humano é um ser biopsicossocial. Bio tem um corpo, psicossocial tem um emocional e está inserido numa cultura. Então, um psicólogo para cuidar desse psicossocial e um médico, um especialista para cuidar desse bio. E aí, nós estamos falando de corpo. Na sua série, o seu personagem tem uma conversa ali com o corpo dele, né? Com o pênis. Me conta disso, é tão legal. Como é que foi essa ideia? Como é que é isso? O Rafael Portugal interpreta o meu peru. E eu achei muito importante ter o personagem do pênis, porque para o homem, o pênis dele é quase o melhor amigo. Não só porque o homem, desde a pré-adolescente, já começa a mexer e a se masturbar e tem essa fixação, essa coisa com o pênis o tempo todo, e muito por conta disso. É uma sociedade fálica, a gente está o tempo todo falando disso, o homem tem essa ligação o tempo todo querendo transar, então eu resolvi representar o sexo e o pênis num personagem que existe e que conversa, bate papo comigo, para justamente também poder botar no pênis as falas machistas, as falas confusas, as falas mais agressivas, porque tá nesse lugar meio primitivo, nesse lugar sexual, nesse lugar meio animalesco, de querer falar sobre, só que nós somos seres racionais. Então essa desculpa de eu penso com a cabeça de baixo, não, a cabeça de baixo pode até querer te guiar, mas você pensa com a cabeça de cima, e é ela que precisa resolver. Então eu tentei colocar ali também questões, que muita gente fala assim, eu fui pesquisar muito sobre isso, eu assisti muitos documentários, eu fui até no Boston Medical Group, fiz a ligação para eles, fui lá com os roteiristas, a gente teve uma sessão com os médicos para entender como é que funciona, para entender mesmo, assim, para não tratar de forma superficial. Então eu quis colocar questões que muita gente fala assim, não, mas eu tô super bem, eu tô bem na família, eu tô bem no trabalho, como é que eu posso estar broxando? Como é que eu não tenho problema nenhum? As questões não necessariamente são diretas, não é um problema que você está tendo emocional agora, direto, que você está, sei lá, desempregado, que você está triste, que você está tendo um mau relacionamento. Não, às vezes são questões ligadas lá atrás, nas suas primeiras memórias sexuais, na sua relação com o seu pai, talvez, na sua relação com os seus amigos, com o pessoal de infância, como é que era. Então essas questões é que você precisa trazer à tona, resolver, perceber, e não é de uma hora para outra. Não é você falando assim, então resolvi essa questão, estou com o pênis duro, vou sair por aí. Não, tem toda uma conversa, um tratamento. Se você já não está tendo não está conseguindo ter ereção há algum tempo, ela vai demorar um tempo para voltar, e você vai precisar se acostumar.
Claro, talvez você precise tomar alguma coisinha e ir criando a confiança que está faltando, mas a falta de confiança, que é essa coisa que o homem tem o tempo todo, a confiança, confiança, eu vou comer, isso é muito prejudicial para a cabeça. É muito interessante como o homem depende muito da aceitação dos outros, da sociedade, dos amigos, da família, como esse homem que é cobrado o tempo todo para bater nos outros, para agredir, para quem quer mexer comigo, eu não sou viado, eu não sou corno, eu como que eu quiser, quem que tá me estranhando? Essa coisa bélica e agressiva que o homem tem também prejudica a cabeça dele, para ele não ter não conseguir conectar a cabeça de cima com a cabeça de baixo. E uma coisa que eu fui aprendendo também com a maturidade, digamos assim, porque hoje eu sou um homem de 37 anos, as coisas mudam também, a ânsia, a vontade sexual, essa coisa de que parece que o sexo é a única coisa que importa no mundo, a gente vai entendendo que existem outras coisas, a gente vai entendendo que o sexo é ótimo, é importante, é realmente muito bom ter e fazer, mas que não é a única coisa e que não prova nada a respeito de você. Você não se prova pelo sexo, você se prova por muitas outras coisas e o sexo é quase que uma consequência de quem você é, das atitudes que você tem na vida, do olhar que você tem sobre o outro, sobre as mulheres também. E nisso eu discuto muito na série. Com muitas aspas, né, essa nova mulher, que a mulher está aí lutando há tanto tempo para mudar a situação, mas parece que os homens estão percebendo só agora. Tudo bem, nunca é tarde para mudar, antes tarde do que nunca, mas os homens não estão sabendo lidar mesmo com esse empoderamento feminino. Eu vejo amigos, quando eu vou no carnaval, e aí tem a menina com o peito de fora, eu não sei se eu posso olhar, se eu posso falar com ela, se eu chegar nela, vai ser o quê? E assim, tem que conversar, tem que se informar, converse com as mulheres também, converse com as pessoas que estão à sua volta, com quem você tem confiança. As mulheres têm muito mais abertura para isso, são muito menos cabeça fechada que os homens e conseguem dar uma perspectiva nova para o teu olhar mesmo. E é isso que eu tentei fazer um pouco na série. São esses personagens homens, esses 4 amigos, falando sobre essas mulheres. Que mulheres são essas? Antes era o homem que comia todas as mulheres, e agora ele está percebendo que as mulheres estão comendo os homens também. Poxa, essa série toca em um monte de temas aí. Tem tanta coisa para comentar, né? Vou te falar algumas disso que você está falando, né? Essa mudança na sexualidade feminina nos últimos tempos, né? Então a mulher viveu séculos de uma repressão sexual muito forte e agora muda, né? E o homem também viveu séculos de uma repressão sexual muito forte. Em que sentido? Quando o homem é cobrado, que tem que ter ereção sempre, que tem que ser, como você falou, tem que ser o comedor, tem que ser tudo isso, isso é uma repressão sexual muito forte. Então, essas cobranças que nos acompanham há séculos e tal, deixam os resquícios para o mundo de hoje. Então, o homem acha que às vezes ele tem que ter um pênis enorme para dar prazer para a mulher. A gente está falando só de homem e mulher, né? O seu personagem vive esse ambiente heterossexual, mas se a gente olhar para o ambiente homossexual, as questões do masculino são as mesmas, né? Que são as cobranças em relação ao parceiro. Então, a gente pode ser em relação à parceira ou ao parceiro, que é agradar, né? Querer agradar, querer se superar, querer mandar bem. E, como você disse, a gente voltando para o mundo heterossexual, hoje tem uma mulher também que cobra. Então, a mulher pode ser parceira, ou quando a gente falar de 2 homens, ele pode ser parceiro, mas às vezes muito cobrador. E a gente está no mundo com uma régua muito alta, né, de desempenho, de padrão. Então, que a gente tem que ser perfeito, e perfeição não existe. Então, fica todo mundo se cobrando uma excelência, uma performance maravilhosa, homens e mulheres, hétero, homossexuais, bissexuais, enfim, qual gênero que for, a gente inserido nessa cultura, a gente se cobra demais. Então, se cobra uma perfeição e um talento maravilhoso, todo mundo tem que ser o the best em todas as áreas da vida, não só na área sexual. E como você disse muito bem, o sexo não é tudo da vida, é um dos aspectos, né? A gente pode ou não viver a sexualidade desde que esteja afim, mas não é obrigação.
Quando o sexo entra nessa obrigação para cumprir um papel social ou para cumprir alguma coisa para os outros, né? Aí ele sai do campo do prazer, sai desse campo mais do instinto, né? Sai desse campo que vem mais de dentro, assim, perde a espontaneidade e os problemas de ereção meio que começam por ali. Quando a gente estava falando do Rafael, né, do seu pênis na história, é legal também a gente falar assim, que como é que essa história, para as pessoas saberem, né, o que acontece ali para o pênis, para ter essa ideia de que o pênis comanda, que a cabeça de baixo comanda, né? Na verdade, como você falou, é a cabeça de cima. E o que acontece no nosso corpo na hora do sexo para perder ou não ereção, né? No caso dos homens, ou para as mulheres terem ou não uma dificuldade sexual. Então aí é legal a gente falar da resposta sexual humana. O que é isso, né? É como que a gente reage aos estímulos eróticos. Então, os estímulos vêm, né? Então, para os homens vocês homens são muito visuais. Então, às vezes vem uma cena excitante e tal. A mulher é mais da imaginação. Então, às vezes ela pensa em alguma coisa que excita ou ela vê uma literatura erótica. Eu tô até fazendo videozinhos sobre todos esses temas. E aí, esses estímulos eróticos chegam, né, pelos órgãos de sentido ou pela imaginação. Então pode ser pelo tato, pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo paladar, por todos esses órgãos de sentido, e começam a desencadear essa resposta sexual humana que os sexólogos chamam, né? A primeira etapa é o desejo. Então aí é aquele momento que fala, tô afim, né? Tô com vontade de viver o sexo. Não é que fala assim, né? Mas o seu corpo fala isso. Claro. E aí uma série de mudanças começam a acontecer no corpo. Então, especificamente no corpo masculino, acelera os batimentos cardíacos. Então tem maior movimentação do sangue. Vai mexendo em no corpo como um todo, os pelos se eriçam. E aí vai ter ereção, né? Os mamilos na mulher ficam durinhos, né? No homem, tudo meio durinho também. A mulher também vai ter isso, né? Só que nesse momento, que aí é a segunda fase da resposta sexual, que é a excitação, que essa aceleração do sangue vai fazer com que o pênis se encha de sangue, porque ele tem um mecanismo de se encher de sangue, e aquilo é a ereção, né? Então os sexólogos gostam muito de dizer que a ereção nada mais é que um pênis cheio de sangue, e depois tem a terceira fase da resposta sexual, que é quando esse pênis muito estimulado, seja com a prática, com a penetração anal ou vaginal, seja com a masturbação, seja com sexo oral, com o que for, quando tiver no ápice dessa excitação, vem a terceira fase, que é o orgasmo, que é uma sequência de contrações na região genital de homens e de mulheres, e que no caso dos homens vem acompanhado de lançar o sêmen, né, o esperma, que aí é a ejaculação. Ejaculação não é orgasmo, né? Ejaculação é lançar o sêmen e orgasmo é a sensação de imenso prazer. E na sequência vem um profundo relaxamento. E por que é importante a gente saber que esse é um mecanismo? Que nesse profundo relaxamento, o pênis não vai ter uma ereção ali. Se for muito jovem, esse relaxamento vai durar uns 10 minutos, meia hora. Mas à medida que o homem vai ficando mais velho, né, ou vai entrando aí numa maturidade, esse período de profundo relaxamento, que quer dizer o corpo não responde aos estímulos eróticos, esse período pode durar mais de meia hora, uma hora ou bem mais. Nem me fale, Laura, nem me fale. Então, e aí que entram as implicações nessa fase, né? Se o homem ali, no momento do desejo, né? Se ele tá com muita bebida na cabeça, ou usou drogas, etc, etc, os seus estímulos eróticos podem não... os estímulos podem não chegar no corpo como chegariam se ele não tivesse com esses aditivos, né? E aí começa a resposta sexual, o processo começa a se dar num outro tempo, ou às vezes nem se dá. Então aí começam as dificuldades sexuais. Mas você sabe que tem uma coisa, desculpa te interromper, mas tem uma coisa que eu, depois desse trabalho todo, assim, eu fiquei muito pensando nisso e vendo, conversando com os homens, que é assim, o quanto você quer transar mesmo. Porque a gente fala transar é gostoso, transar é bom, a gente gosta, e é uma delícia. Então, quero transar sempre. Será que eu quero transar sempre? Sim. E eu acho que muitas vezes, eu vejo por essas conversas que eu tive com os homens transam porque tem que transar.
Sim, a tal da Quase como cultura tendo da que obrigatoriedade. provar, exatamente, tem que provar para ele mesmo, para os amigos, que ele tá transando, que ele tá metendo e tal. E muitas vezes o corpo não quer. Quem Não, acha que quer é a cabeça que fica forçando. Então, muitas vezes, a brochada também vem por aí. O corpo não quer. O não corpo já tá quer, fazendo outra tá coisa. Não é cansado. porque ele tá cansado, o corpo tá interessado em outra coisa, tá preocupado em outra coisa. Isso. Você tá com a cabeça em outro lugar. Então não adianta ficar forçando. Não. É muito pior, porque você só vai ficar dando nó na sua cabeça. Só vai ficando. Você vai ficar, não, eu quero, mas não quer. Tem que aprender a ler o que o corpo está dizendo. Sim. Muitas vezes a gente sente isso com qualquer situação, não é só com o sexo. Uhum. Às vezes você dá uma dor, você sente uma dor no pescoço. Por que uma dor no pescoço? Ué, pra que eu tô com essa dor no pescoço? Será que é porque você não está muito tenso? É o seu corpo dizendo, cara, relaxa. É o corpo falando. E o que a dificuldade de ereção pode estar falando, né? A gente trabalha muito nesse sentido no consultório, Fábio. Né, que a dificuldade é um sintoma de algo mais profundo, né? E nesse início aí do desejo, se ele tá cansado, se ele tá com o tesão, a gente fala com a libido, né? Com o tesão em outra coisa naquele momento, sei lá, um trabalho novo, vai gravar alguma coisa muito legal pro YouTube, qualquer coisa, né? Se tá pensando em outra coisa, pode ser que o corpo dele não esteja naquele momento a fim de sexo. Você acertou super. E aí não vai ter ereção. Às vezes, ele até vai, mesmo se ele tomar uma medicação, se ele não sentir desejo, a medicação pode ser que não funcione. Que ela funciona quando esse processo, ela ajuda, né, nesse processo de vasoconstrição, vasodilatação do pênis, né, nesse mecanismo físico da ereção. Mas você tem que ter desejo. E se não tem desejo, não rola. E aí, nessa fase de excitação, vamos supor que conseguiu a ereção, se ele tá ali transando e começa, então, a pensar, o projeto, tô cansado, dor no pescoço, tenho que fazer assim, assim, assado, tem que ser um atleta sexual, pronto, pode ir embora a ereção. Porque tirou o foco. Na hora que estiver transando, tem que pensar naquilo. E não tem que pensar só no pênis. Eu tô falando tem, né? Na verdade, cada um faz o que quer, né? Não tem que nada, né? Mas o que funciona, em geral, é você relaxar nesse momento e deixar o seu corpo falar e ter essa conexão aí. E ver o que o corpo da outra pessoa tá falando também. E aí começa esse dar e receber prazer, esse jogo erótico. E não ter a vergonha de conversar. É muito interessante como a brochada é muito pior na cabeça do homem do que na da companheira. Eu nunca tive uma relação homossexual, não posso falar na relação do outro homem. Mas com mulher, algumas vezes que eu já brochei na minha vida, nunca houve a mulher falando que porra, que merda, que absurdo. Ao contrário, é a mulher sempre preocupada, a mulher sempre entendendo. Quando calma, daqui a pouco a gente... Nunca houve um problema. Então, quando você tem uma relação, eu tenho uma relação com a minha mulher, sou casado há 5 anos. Eu já entendi como é que eu funciono. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava numa semana para estrear um projeto e eu estava com a cabeça zero sexual. E assim que eu estreiei o projeto, no dia seguinte, já estava eu lá firme e forte. Meu Deus do e aí céu. eu me percebi e pensei, cara, ótimo, na próxima vez que for acontecer isso, eu já conversei com a minha mulher. Falei, olha, essa semana me esquece, que eu tô com a cabeça totalmente em outra coisa. Maravilha! Ela me entendeu, eu entendo ela, a gente sabe. Então, quando você também abre o jogo, você tira a pressão só de você. Claro, se você tem uma parceira que, na maioria das vezes, é compreensível e te entende, você pode falar, meu amor, essa semana segura a onda aí, porque eu tô aqui em outra. Não adianta nem querer forçar a barra. E daqui a pouco volta. Então, quando você cria essa tranquilidade de diálogo, intimidade, você pode aliviar o teu peso também. Deixar a barra solta, porque daí você consegue falar com ela e você divide. Eu acho que quanto mais você cria intimidade, consegue dividir, mais você vai tendo mais conhecimento do seu corpo, sabendo o seu funcionamento. Tem gente que é o contrário. Quando tem alguma dificuldade, aí é que precisa transar. Aí é que fica com o pau duro. Cada um tem. Então não adianta se comparar, meu amigo transa o tempo todo. Mas teu amigo é teu amigo, você é você. Uhum. Você sabe quando você tem tesão, você sabe quando você não tem. E não então, necessariamente o amigo tá falando a real, né? Ainda por cima tem isso. Pra você prestar atenção em você e saber como você funciona, resolve metade dos problemas. Porque daí ele fala assim, não tô conseguindo, não tô com tesão agora. Por que será? Por causa disso e disso. Então tá bom, então é isso mesmo. Aí dali uma semana, e agora? Agora tô.
Então você vai sabendo como você funciona e você vai deixando o barco caminhar nesse oceano aí. É isso aí. Nossa, você tá um sexólogo praticamente, né, Fábio? Nossa, tá maravilhoso. Essa série eu fui atrás de tudo, eu pesquisei muita coisa. Então é isso que eu falei, eu fui a médicos, fui conversar com psicólogos, conversei com muitos homens, falei sobre essas questões, além dos meus amigos, além das minhas experiências. Então eu fui muito a fundo, porque eu queria fazer uma série de comédia, claro que fizesse todo mundo rir, mas eu queria falar de verdade sobre esse assunto. Não queria que fosse toma um Viagra e fica de pau duro o dia inteiro. Não é assim que funciona. Claro que não. Inclusive, esses remédios funcionam em 75%, 80% das pessoas. Ou seja, tem 25% das pessoas que tomam esse remédio e não dá nada. E eles são broxos? Não bateu em você. É remédio é assim. Então, todas essas preocupações, se a gente se informa, se a gente conversa com a parceira ou de verdade com os amigos, eu digo isso na série, vamos falar de verdade? Vamos falar real? Ao invés de falar comeu 15 na mesma noite, vamos falar comeu uma só mais ou menos? Porque daí, se a gente bota real, a gente vai vendo que a gente não é super-homem, que a gente não é o perdedor, que a gente não é o único cara que já broxou na vida, ou que já comeu 2 na mesma noite. A gente vai dividindo as experiências de verdade, e não aquelas que eu como todo mundo o tempo todo. Isso é muito bacana. Não, tô adorando esse papo, Fábio, porque assim, você falou numa nova mulher, né? E isso que você tá mostrando que você é um novo homem. Porque esse novo homem... né? O tempo todo tentando desconstruir aquele lá e construindo um novo. Então esse novo homem que você tá trazendo aqui pra gente, que você é, né? Não só que o seu personagem é, porque toda essa escalada que você fez para conhecer o universo e que você ia trabalhar na série, foi muito bacana, porque olha quanto pensar você teve. Então aí a gente pode dar também uma dica pra galera em geral, que se informar sobre sexo em fontes bacanas, seja na internet, se tiver, sei lá, fontes legais, ou em vídeos como esse aqui, onde for, se informar ajuda a abrir a cabeça, ajuda a entender melhor isso tudo e não ficar tão encanado quando tem uma perda de ereção ou outra, buscar tratamento quando complica. A gente estava falando, né, que tem essa fase do relaxamento, que às vezes demora muito, você falou, né, você brincou. Nessa fase, às vezes o homem se cobra uma outra ereção e acha, ai meu Deus, estou impotente, porque eu não tenho ereção ali. Pelo desconhecimento que isso é uma reação do corpo dele. Então, a busca de informação é fundamental. E a calma, né? Porque se o homem está super ansioso, porque em geral a dificuldade de ereção, a gente estava falando, tem a ver com ansiedade, não adianta querer fazer um tratamento rápido, não adianta querer achar que o psicólogo, a sexóloga vai lá, pum, né, com uma varinha mágica e vai mudar tudo. Não, vai precisar fazer um mergulho em si, né, olhar ali para sua essência, para sua alma, o que está se passando no seu mundo interno, lá no fundo. Né? Quais são as dificuldades? Às vezes a gente vai remontar toda a história da pessoa mesmo, desde lá de trás, o que dá medo, o que dá insegurança, quais são as questões consigo mesmo, com as pessoas ao redor, né? Com a cultura como um todo. Então vai ser esse olhar, né, que é aprofundado dentro de si e ampliado. Eu no meu consultório... quase saí daqui, Fábio, peraí! Eu ia falar do consultório, minha perna escorregou, mas vou falar. A gente não fala de casos, né, de pacientes, mas o que eu ia dizer é que no meu consultório, eu sou psicóloga junguiana. Nessa abordagem que eu trabalho, a gente olha também para os sonhos das pessoas, né, seja em qualquer atendimento. Então, a gente diz que os sonhos são como se fossem recados do nosso inconsciente. E por que a gente olha para isso? Então, o que o seu inconsciente, né, que o seu mundo interno, lá no fundo, ou que a sua essência está querendo te pedir, está querendo te mostrar com esse sintoma que é a dificuldade sexual, seja em homem ou mulheres. Então, o que esse problema com o falo, né, que é a energia sexual masculina, a potência geradora masculina, né, o pênis, né? O que é esse problema orgânico, né, que está aparecendo ali? O que ele quer dizer da sua essência, lá da sua psique, né? Fala, usando alma como sinônimo para psique, mas das suas profundezas. Então, esse mergulho é muito difícil. Isso que você faz com os amigos na série de querer falar a real,
também é muito difícil, mas é fundamental, né? A gente está batendo um papo aqui abertamente, não é muito legal? E na hora que você falou assim, às vezes que eu brochei, não sei o que, com a minha mulher, olha que bacana, falar naturalmente não é vergonha perder a ereção. Assim como não é vergonha para nenhuma mulher não ter orgasmo, assim como não é vergonha para ninguém não sentir desejo, acontece. A gente não tá bem 24 horas e isso não quer dizer que seja um problema, é apenas que aconteceu. Total, a vergonha para mim, na verdade, é não ir atrás de uma solução. Porque eu conversando com médicos, eles falam que os homens chegam sempre depois de muito tempo do problema, nunca é imediato, não é que o cara tá broxando há 3 meses e vai lá, é tentar 10 anos e já tentou de tudo e pela primeira vez ele tá indo, é uma loucura, assim. A vergonha, na verdade, é você não se tratar. Se você quebra um dedo, você fica 10 anos para ir no hospital para consertar? Não, você vai lá e conserta, tem vergonha nenhuma. A mesma, o pênis é um pedaço do teu corpo, é um pedaço de cada teu corpo. Vai lá resolver isso. Não é que você vai sair pela rua falando, brochei, galera, estou broxo. Não vai botar um anúncio no jornal dizendo que você está broxo. Você vai numa consulta no médico particular que ninguém vai saber e vai conversar com ele. Conversa, se abre, se expõe, se mostre frágil. Não há problema você dizer, cara, tô com um problema, não tô legal. É só você e ele, é você e o seu médico. Converse com ele e ele vai te passar os exames. De repente pode ser físico mesmo, de repente você pode estar com testosterona baixa, de repente você pode estar com problema na próstata, você pode estar com pouco vasodilatação, pode ter um monte de coisa física. Mas na maioria das vezes é um problema da cabeça e é um problema de conversar, de ir na análise e falar sobre isso. Vai ser desagradável, vai ser incômodo, mas não é mais incômodo ficar sem levantar o pau? Então tenta resolver isso. Mas é muito difícil. Isso que você está falando é bacana para as pessoas perderem um pouco o tabu com isso, né? Deixar de achar, de olhar para o pênis como se fosse, né, uma entidade, né, assim, especial, ou como se ele tivesse vida própria, e entender que a gente precisa ligar o que está aqui na cabeça com o que está no coração, com o que está no corpo todo, e chega na frente do médico, conversa, o profissional tá ali, vai ter sigilo. Se não for uma causa física, vai ser encaminhada para um psicólogo, para uma psicóloga. E aí, às vezes, a pessoa fala, é psicólogo, até hoje tem isso, é médico de doido. Não é, né? É também, né? Mas, em geral, a gente atende as questões da vida como um todo, né? E quais são essas questões do mundo ao redor que impactam no seu mundo interno e do seu mundo interno que impactam no seu mundo ao redor e o que isso tudo pode estar atrapalhando a dificuldade de ereção. E nessa conversa aí com o pênis, né, que você faz brilhantemente na série, talvez, né, começar a olhar, né, conversar com o seu corpo, mas não no sentido de cobrar alguma coisa, mas conversar com o seu corpo assim, tudo bem, né? Se perdoar, falar tudo bem, vamos encontrar uma saída. A gente pode se conversar consigo, mas talvez o principal que a gente possa deixar aqui é 3 coisas, né? Na verdade, não se cobrar de forma alguma. Outra, respeitar o que está acontecendo com você e com a pessoa ao lado. Isso vale para quem é parceiro ou parceira, né? E buscar ajuda sempre que for necessário, buscar informação e que vai dar tudo certo. Então, assim, é muito bacana. E o humor, Fábio, que eu adoro tudo que você faz, né? Porta dos Fundos, tudo quanto é lugar, eu fico te olhando, que história é essa? Gente, eu adoro tudo, eu fico rindo, eu acabo meu dia, coloco lá, às vezes estou no celular, às vezes no computador, amo. Quando começou a pandemia, eu adorei como é que é? O home do office que você fez, foi isso? Gente, eu rio demais com o home do office, amei, adorei tudo. Enfim, então assim, esse humor, né, se a gente puder também ser bem humorado em relação ao sexo, também é uma dica. Então assim, se a mulher não teve orgasmo, se o homem perdeu a ereção, tentar encarar com leveza e com bom humor, por mais que seja difícil. A gente sabe que é dolorido, que é difícil, não é um humor consigo mesmo em termos de se diminuir, pelo contrário, mas é para ter uma leveza, né? O humor deixa a vida mais leve, né? Muito mais leve. Totalmente, exatamente. Então, quem quiser
Assiste a série Homem, está lá disponível nas plataformas, na Amazon Prime Video, no Comedy Central. É para se divertir, é para dar risada e acordar para alguns momentos, para algumas situações, assim como eu estou acordando, assim como meus amigos estão acordando. Eu acho que todo mundo pode também começar essa desconstrução e essa reconstrução do homem. Sim, e eu acho que isso vai desde bem novinho, né? Então, adolescentes, jovens que estiverem ouvindo a gente, né? O público no YouTube é bem jovem, né? Mas, enfim, esse vídeo serve para todas as idades e desconstruir e construir com um olhar muito mais saudável, respeitoso e prazeroso a sexualidade. Ô, Fábio, eu adorei o nosso bate-papo. Obrigado. Quero te agradecer muito. E, Fábio, pra gente fechar dando uma brincadeirinha aqui com a galera, eu queria fazer uma rapidinha com você, podemos? Boa. Ai, como é que é a rapidinha? Eu falo uma palavra e você fala a primeira que vem na cabeça, pode ser? Tá bom, pode ser. Pênis. Cabeça. Ereção. Tenho. Ótimo. Vagina. Gosto. Muito bem. Sexo. Bom. Algodão doce. Enjoativo. Adorei. Botei uma palavra nada a ver só pra bom, gente rir um pouquinho. Vamos fechar com uma última? Amor. Tenho. Muito. Ah, muito lindo, Fábio. Muito lindo. Fábio, eu adorei, Fábio. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu acho que é um assunto muito importante. É um assunto que a gente leva, tá brincando, tá falando e informando. Mas é isso. É difícil ser irreversível. A impotência, se você tá broxando, a sensação que dá, por tanta gente que eu conversei, é que é um problema para todos sempre. Não é um problema para todos sempre. Pode demorar um pouquinho, vai e volta, mas uma hora a coisa vai. Tem tratamento, tem pensamento, e tem um lance que o mundo é machista, a medicina é machista. Então, os homens têm todo o estudo sobre orgasmo masculino, sobre ejaculação, sobre ereção, é muito mais avançado do que o orgasmo de mulher, é muito mais avançado do que a falta de tesão em mulher. Então, já que tem tudo isso pronto, todos esses estudos, todos esses médicos, por que não se consultar? Por que não ir atrás e resolver seu problema? Não vai ser assim, mas vai ser. Vai ter. É isso aí. Fábio, você está um sexólogo maravilhoso. Te agradeço muito. Obrigado, lá. Estou esperando você lá no Que História é Essa? Ah, vamos fazer. Tem histórias engraçadas relacionadas ao envolvimento amoroso, né? Sexual. Tem um monte de história. Quero ir sim. Fábio, muito obrigada. Um beijo, Laura. Um beijo, tudo de bom. Continue sendo esse cara aí com essa cabeça ótima e passando essas informações tão legais de várias formas para esse mundo todo. Obrigada, Fábio. Tamo junto. Tchau. Tchau.